Hoje, na quinta-feira, não há um resultado confirmado se vai ser Biden ou Trump. As tendências já dizem e apontam que Biden vai ganhar. E o que eu quero trazer nesse vídeo para você hoje são três análises. Análise sobre o dólar, análise sobre as relações internacionais e sobre as relações com o Brasil. Tanto nos dois cenários. O que aconteceria se o Biden ganhar e o que aconteceria se o Trump ganhar. Vamos começar primeiro com o dólar. Se o Biden ganhar, a tendência do Partido Democrata é um partido que favorece, vamos comparar até com os partidos de esquerda no Brasil, com uma assistência social muito maior, com programas que vão favorecer mais todo o povo em si, vão favorecer a classe média, baixa, e não em si tanto o empresário. Eu sei que não dá pra gente generalizar assim, mas dá pra gente tentar comparar como os democratas com uma linha um pouco mais de centro-esquerda. Um partido do Trump, por exemplo, os republicanos, seriam os partidos mais conservadores. E vamos tentar trazer para a nossa realidade aqui um partido voltado um pouco mais para centro-direita. Trazendo isso para o dólar, então, se um Biden ganhar, as políticas fiscais e monetárias que ele deve adotar vão ser novos benefícios para a população. E o que isso causa? Não existe você continuar imprimindo dinheiro eternamente. Se você dá novos benefícios para o povo, você vai precisar ter uma nova fonte de arrecadação. Como que o governo arrecada dinheiro? Aumentando os impostos. E aí que vem a proposta do Biden, que ele vai aumentar os impostos, ele falou bastante do imposto de renda, de 21% para 28%. Então os impostos de todos os americanos iriam aumentar, tanto as empresas quanto as pessoas físicas, para conseguir sustentar esses novos benefícios que iam acontecer. Se a gente levar isso em consideração para o Trump, que tem uma política de redução de impostos, uma política um pouco mais liberal, protecionista do mercado americano, isso faz com que os impostos sejam mais baixos. Agora vamos pensar pela seguinte regra então para você entender. Se Biden tem uma política que aumenta os custos, aumenta a dívida pública, a dívida em relação ao PIB, e o Trump procura reduzir a carga de impostos e dar mais poder ao país, na verdade, se Trump for reeleito, o dólar tende a continuar se fortalecendo. E se o Biden for eleito, já que a dívida americana tende a aumentar, o dólar tende a enfraquecer. Trazendo isso para a nossa realidade, se o dólar enfraquece, o real vale mais, ou seja, o dólar cai. Se com o Trump o dólar se fortalece mais ainda, comparado aqui para o real, o dólar só vai aumentar e vai chegar a 6, 6,50, por exemplo. Tudo isso daqui são previsões. Agora, imediatamente, vamos pensar, o mercado não gosta de mudanças. Então, se o Biden entrar, que é uma mudança, é algo novo, imediatamente o dólar deve subir. Então o dólar vai subir, e com essas novas políticas, e conforme as pessoas forem entendendo quais são as propostas, né, na prática do novo presidente americano, o dólar tende a se estabilizar de novo. Já se o Trump ganhar, como nada muda para o mercado, as projeções continuariam as mesmas, não haveria um cenário muito grande de mudança. É importante lembrar que não é só a economia americana que diz se o dólar está valorizado ou não. Todos os países, por causa do Covid, tiveram suas dívidas públicas aumentadas. E da mesma maneira do exemplo que eu dei para você, o Brasil teve que gastar muito dinheiro para pagar todo o auxílio que deu para todo mundo aqui. Isso fez, de novo, dívida aumenta, o real desvaloriza, faz com que cada vez o dólar valha mais. Então não dá para a gente associar apenas a eleição americana com o dólar aqui. A gente vai ter que fazer muitas coisas ainda para reduzir a dívida e conseguir fazer com que o real se valorize novamente. Bom, a gente falou um pouco da parte econômica e do dólar, vamos falar um pouco das relações internacionais. Primeiro, acho que a maior diferença entre o Biden e o Trump é que um levaria todas as políticas internacionais de uma maneira mais globalista. O que seria isso? Ele iria se unir novamente a todas as instituições que o Trump se afastou. Exemplo, a OMS, a ONU, a OMC e todas as instituições globais que todos os países, ou a maioria deles, fazem parte, que ditam as regras para os outros. Então o Trump, ele teve a decisão de se afastar de algumas delas e tomar as próprias decisões. Tanto o exemplo da OMS, ele discordou de algumas diretrizes, parou de apoiar financeiramente e tomou as decisões dele, vamos falar assim. Com o Biden, é muito provável, ele já até afirmou isso, que ele vai voltar a seguir todas as orientações da OMS, a ONU vai ganhar mais poder novamente, de novo, vamos falar assim, eles vão ter um melhor relacionamento, entre outras instituições. Então, com isso, o Biden ganhando e se aproximando da OMS, você pode esperar mais lockdowns e mais diretrizes goela abaixo, direto dessas organizações. Já se um Trump fosse reeleito, por exemplo, a gente poderia esperar mais resistência e mais nacionalismo americano. Ou seja, ele iria se afastar mais dessas instituições
que dominam as decisões e faria com que os Estados Unidos em si sozinho tomassem as próprias decisões que eles acham melhor para o país. Isso dá abertura, é claro, para outros países seguirem a mesma coisa. O Brasil poderia não só depender do que a OMS, do que a ONU, do que a OMC fala, ele poderia seguir com os próprios acordos bilaterais. É importante também lembrar que se o Biden ganhar, o relacionamento Estados Unidos e China volta a se aproximar. Então todas as sanções comerciais que o Trump colocou, dificultando a entrada de produtos chineses nos Estados Unidos, né, que até causou grandes impactos econômicos da China, tende a ser revogada. O Biden vai reaproximar da China, ele provavelmente vai revogar essas taxas que foram impostas à China, então favoreceria a China para o mundo. O Trump já seria o lado oposto. Ele apertaria muito mais essas medidas, dificultando ainda mais novos produtos entrando no mercado americano, o que acaba influenciando o mundo. É até um exemplo da Huawei, do 5G, que se não fosse pelo Trump, já estaria expandindo em vários países, diferentes nações, e o Trump deu uma segurada que fez com que a Inglaterra, até o Brasil, os Estados Unidos, pensassem, antes de escolher a Huawei, como um provedor de rede da nova tecnologia 5G. E para concluir, as relações Estados Unidos e Brasil. Com o Biden e com o Trump deve mudar? Em geral, não. Por mais que você está vendo notícias falando que o Itamaraty apoia o Trump, e se o Biden ganhar, o que pode acontecer? A gente não vai perder relações com os Estados Unidos por causa disso. Não vai ser o melhor dos mundos, a gente não vai ter aquela melhor relação comercial, mas as nossas exportações vão continuar para lá, eles vão continuar comprando os produtos da gente e provavelmente a gente vai continuar comprando os produtos americanos. Não estou falando do âmbito pessoa física, mas estou falando as empresas vão continuar importando, mantendo a balança comercial e a cooperação entre os dois países da mesma maneira. É só importante lembrar que se o Biden ganhar, aí sim tem um aspecto ambiental. Então o Biden já anunciou que ele pretende se unir com vários países diferentes, inclusive da União Europeia, para tomar um controle maior sobre as decisões que são tomadas ali na região da Amazônia e do Pantanal. Então o Brasil perderia até poder de influência de decidir sobre um território dele, né? Então o nosso território, a gente talvez seria influenciado pelo mundo em acordos, vamos falar assim, você só vai conseguir exportar o seu produto se você fizer isso. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, depende do seu ponto de vista. Vamos falar, se você tem um foco um pouco mais ambiental, poxa, assim a gente vai conseguir proteger muito mais as nossas terras. No outro lado, a gente está dando controle do Brasil para outros países. E quando vários países se juntam para tomar uma decisão do Brasil, é claro que eles podem influenciar sim também. E é isso, pessoal, obrigado por ter assistido mais um vídeo aqui do canal. Ficou longo o vídeo, ficou denso o conteúdo, mas eu tenho certeza que você saiu informado daqui. E se você gostou, aprendeu alguma coisa, deixa sua curtida. Ficou com alguma dúvida? Deixe seu comentário. Até o próximo vídeo.